Bom dia a todos. Gostaria de saudar a você que nos assiste nessa manhã de domingo, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um imenso privilégio para nós da Igreja Presbiteriana de Batovi transmitir essa mensagem nessa manhã de domingo. A mensagem também do mês da família. No mês de maio, a Igreja Presbiteriana comemora o mês da família, com temas relacionados à vida no lar, à vida familiar. E nós queremos também estar lendo nesse momento o Salmo 112, que ele fala da felicidade daquele que teme ao Senhor. Salmo 112, dos versículos de 1 a 4, assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Então, a palavra de Deus mostra para nós que é feliz aquele que se alegra nos mandamentos do Senhor, que se esforça para cumpri-los, para viver debaixo do cuidado, da bênção, da graça do Senhor. E, além de tudo, essa bênção não é somente para ele, mas essa bênção também é para os seus familiares, para a sua família, para a sua descendência, para as próximas gerações. Então, a palavra de Deus mostra que Deus, ele derrama bênção sobre aquele que o serve, sobre aquele que vive para o Senhor. E nesse mês de maio também nós queremos estar orando hoje pela vida dos nossos irmãos Miqueias e seu neto Joaquim, que fizeram aniversário no dia 18. No dia 22 também nós temos as famílias bem irmanadas. Nós temos aniversário da Rome, do seu Carlos Trauba e da Cecília. Então, que Deus possa abençoá-los ricamente com muitos anos de vida. E agradecer também pelo aniversário de casamento do Silas e da Rome, e do Carlos e da Aline. Então, nós vamos orar nesse momento, rogar as bênçãos do Senhor sobre todos nós, sobre as nossas famílias, que o Senhor continue cuidando e a gente continue se alegrando em poder viver os mandamentos do Senhor na nossa casa. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos na Tua casa, abrindo a Tua palavra, orando ao Senhor e aprendendo de Ti, Pai. Aprendendo que o Senhor tem ricas bênçãos para derramar sobre as nossas famílias. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas famílias, pelas famílias da Igreja de Batovi, pelas famílias que estão participando dessa transmissão pela internet, que o Senhor continue falando aos nossos corações e cuidando dos nossos lares. Muito obrigado, Senhor, pelo aniversário dos nossos irmãos Miqueias e Joaquim. Que o Senhor continue abençoando eles com muitos anos de vida. Quero Te agradecer pela vida do Miqueias, da sua esposa, das suas filhas, de toda a sua família. O Senhor continue derramando as Tuas bênçãos, da Tua graça sobre a vida do Teu servo. Obrigado também pela vida do Joaquim, que desde pequenininho já tem sido criado e cuidado pela sua família para viver para a Tua honra e para a Tua glória. O Senhor dê realmente um crescimento muito abençoado para o Joaquim. Abençoa seus pais, sua irmãzinha, que está no ventre da sua mãe, que em breve vai chegar. Cuida dele, Pai, que ele continue sendo uma grande bênção em Tuas mãos e para a sua família. Obrigado também, Senhor, pelo aniversário da Rome. O Senhor também abençoe ela, seu esposo, seu lar, o seu Carlos também. Graças Te damos pela vida do Teu filho, que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, derramando da Tua graça. Obrigado também pela vida da Cecília, que ela continue sendo uma jovem que busca o Senhor, que teme a Ti, Pai, que está nos Teus caminhos. Cuida dela, cuida da sua mãe, cuida de todas as famílias, Pai, derramando da Tua graça e da Tua bondade. Também oramos agradecidos pelo aniversário de casamento, Pai, do Silas e da Rome, que o Senhor
Continue abençoando esse casal com teu amor, com tua graça, com tua paz. Te louvamos também pela vida do Samuel, da Juliana, do Maurício. Que essa família continue sendo uma família, realmente um instrumento nas tuas mãos, para a tua honra, para a tua glória. Obrigado também, Senhor, pela vida do Carlos, da Aline, do Isaac, do Arthur. Obrigado, Senhor, por essa família. Que o Senhor continue derramando o teu cuidado, da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade, preservando e abençoando esse lar. Obrigado pelas famílias da nossa igreja, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido nesse tempo tão difícil de pandemia, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e em breve, com a tua graça, e com a ação do poder do Teu Espírito Santo, nós estaremos novamente aqui para louvar, para exaltar o Teu santo nome, reunidos, Pai, de forma presencial. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela família que o Senhor tem edificado na nossa igreja e continua cuidando de nós. Obrigado, te louvamos, te agradecemos. Recebe o nosso louvor nessa manhã. É o que nós te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós continuamos falando sobre o tema família e hoje nós estaremos trabalhando sobre
o chamado de Deus para a família, salvar o mundo. Esse é o chamado de Deus. Cada família é um instrumento nas mãos de Deus, para que outras famílias sejam abençoadas. E quando nossa família ela é ensinada nos caminhos do Senhor, nós temos o privilégio de receber muitas bênçãos, não somente para nós, mas para as famílias que estão à nossa volta. E o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 10, mostra que Deus conta realmente com a ajuda da família, para que o mundo ao seu redor seja salvo. Nós vivemos desde o tempo de Noé, tempos onde o mundo é um mundo corrompido pelo pecado, onde vivemos tempos de violência, tempos de sofrimento. Não é somente o tempo agora da Covid-19, mas é também as diversas situações trágicas que a família enfrenta no mundo onde nós vivemos. Então, o chamado de Deus para a família de Noé mostra para nós que Deus tem realmente uma aliança de salvação para salvar o mundo por meio da família. Então, Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 10, assim diz a palavra do nosso Deus: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais desagradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então Deus chama a família de Noé para fazer parte da salvação que ele iria empreender por meio do dilúvio. E é interessante porque quando nós observamos esse texto que fala dos primórdios da humanidade, nós percebemos que é retratado aquele tempo como um tempo de uma maldade muito grande. O versículo de número 5 diz que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio humano. O versículo 11 também diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, não só naquele tempo, mas hoje em dia também, nós vivemos tempos de violência, de guerras, e nós percebemos que o maior inimigo do ser humano tem sido ele mesmo. O próprio ser humano tem não apenas destruído o seu semelhante, mas destruído os seus próprios sonhos e projetos. É isso que a violência faz. Ela sempre gera mais violência, ela gera sempre mais maldade, e ela vai se multiplicando de tal forma que era, naquele tempo e hoje em dia ainda, continuamente mal todo o desígnio humano. Então Deus vê toda a terra corrompida e cheia de violência, e Deus começa a julgar aquela geração má, com a diminuição do tempo de vida, como nós vemos
no texto anterior, do capítulo 5, nos livros da genealogia de Adão, a gente vê que os dias da vida do ser humano eram muito grandes. A gente vê Adão no versículo 5 do capítulo 5, ele viveu 930 anos. Então, todas aquelas gerações viveram muitos anos. Nós temos também o avô de Noé, que era Metusalém, versículo 25 do capítulo 5, que viveu 969 anos, é considerado o homem mais velho que existiu. Ele gerou a Lameque, que então gerou também a Noé. Então, Deus vê toda aquela terra corrompida e cheia de violência, e Deus começa a diminuir o tempo de vida. O versículo 3 diz que o meu espírito, diz o Senhor, não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus abrevia o tempo de vida do ser humano. O Salmo 90 diz também que o ser humano consegue viver até 70, 80 anos, e além disso é canseira e enfado. Então Deus ele vai tratando aquela geração, primeiro diminuindo a expectativa de vida. E Deus também, os versículos 6 e 7 dizem que ele chega a pensar em destruir não somente a raça humana, que era o que estava destruindo tudo em sua volta, mas até mesmo os animais, os répteis, as aves. Deus havia se arrependido de haver feito a criação, aquilo que o homem estava fazendo. A sua maldade fez o coração de Deus ficar, como diz o texto, isso lhe pesou no coração. O coração de Deus ficou pesado por ver toda a sua criação, que foi criada de uma forma boa, de uma forma magnífica, especial, se autodestruindo. Então é isso que a violência faz, ela provoca a autodestruição, não somente do homem, mas de tudo que está à sua volta. Mas é muito interessante também porque o texto diz que no meio de uma geração má, corrompida, que se autodestruía, nós vemos a graça de Deus se manifestando mais uma vez de forma salvadora na vida de um homem chamado Noé. O texto diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então é um texto muito lindo. No meio de uma geração tão violenta, apenas um homem achou graça diante do Senhor. E esse homem era Noé. E o texto também que mostra lá no capítulo 5, versículo 28, da genealogia dos descendentes de Adão, e mostra Metusalém, mostra Lameque, diz também que Lameque, quando ele colocou o nome de Noé, diz o texto lá no versículo 29, que o nascimento de Noé iria consolar a família dos seus trabalhos e das fadigas das suas mãos, naquela terra que o Senhor havia amaldiçoado. Então, Deus ele realmente abençoa muito a vida de Noé. Noé vem para consolar. Noé vem já num contexto onde Deus ele deseja usar a vida de Noé, derramando da sua graça. E é também muito interessante porque a história de Noé mostra para nós que é possível ser luz, mesmo no meio de grandes trevas, de situações onde a maldade aparentemente parece que está ganhando. Então Noé, mesmo no meio daquela geração tão complicada que ele vivia, totalmente corrompida pela maldade humana, ele ainda é um exemplo de alguém que se torna um instrumento nas mãos de Deus. E muitas vezes nós também ficamos muito tristes com muitas situações que nós vivemos. Vivemos num mundo onde há muita violência, onde há muita contenda, onde há muita discórdia, onde há muita discussão,
onde há muita competição, onde há muita rivalidade humana. Esse tempo da Covid tem mostrado o quanto as pessoas têm usado um problema de saúde tão grave com intenções políticas. Tanto governadores como o presidente, muitos têm usado esse tempo de pandemia, não para proteger a vida, mas muitas vezes pensando apenas em ganhar votos. Mas há uma frase interessante que diz assim: se Deus te chamou para ser luz, não reclame se Ele te colocou num lugar escuro. Josemar Bessa. Então, não importa o lugar que você foi colocado com a sua família, aparentemente você olha em volta e vê muitas situações desagradáveis, mas é precisamente para esse motivo que Deus coloca famílias que creem nele, que confiam no seu poder, que creem na salvação em Cristo, para anunciar a luz do mundo, que pode iluminar e salvar vidas. Então, se Deus te chamou para ser luz, não fique triste se em sua volta existem trevas, existem maldades. Ao contrário, ore para Cristo, ore para Deus, e veja que você pode sim ser um instrumento nas mãos do Senhor, para iluminar e para abençoar outras vidas. Não desista. Deus, Ele vê graça nas pessoas, e nós também devemos olhar para as pessoas, não com olhos de julgamento, mas com o mesmo olhar que Deus olhou para Noé, um olhar de graça. Então Noé era um homem justo e íntegro, em meio aos seus contemporâneos. E o diferencial da vida de Noé também, como diz o versículo 9 do capítulo 6, é que Noé andava com Deus. Então Noé tinha uma disposição de buscar ao Senhor, de ter um relacionamento com Deus. Hoje nós também podemos ter esse relacionamento. Quando nós olhamos para Cristo, Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então nós podemos, por meio de Cristo, também andar com Deus. Andar com Deus de tal maneira que nós podemos, por meio da ajuda de Cristo, ter uma vida diferenciada, não para sermos melhores do que as pessoas, mas para servirmos tanto a nossa família, como os nossos contemporâneos, como as famílias que nós conhecemos. Então nós temos condições de dar testemunho do amor de Cristo, de que é possível viver uma vida melhor, mais tranquila, e de tal forma que o Senhor faça parte do nosso viver. Então o diferencial da vida de Noé era esse. Ele andava com Deus. O texto no capítulo 7, versículo 1, também diz isso. Quando o Senhor manda Noé entrar na arca, Ele fala: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. Então, Noé realmente é um privilegiado, porque ele é reconhecido como alguém justo no meio da sua geração. Então, realmente, Noé, ele era uma pessoa diferenciada no seu tempo. E Deus, quando Ele chama Noé, e Deus, quando Ele nos chama também, para qualquer missão, Ele sempre vai nos dar instruções claras e objetivas. E Deus vai dar as instruções para Noé sobre o motivo do dilúvio. Então, Deus anuncia para Noé, a partir do verso 11, que Ele resolveu dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia da violência dos homens, e Deus os faria perecer juntamente com a terra. Então esse é o motivo que Deus resolve fazer a arca, e pedir para Noé ser o construtor dela. E Deus dá as instruções de como ela deveria ser feita. Uma arca de tábuas de cipreste, com compartimentos, e como ela deveria ser moldada, o seu tamanho, seu comprimento, sua largura, sua altura, as portas laterais,
Os andares, deveriam ser 3 andares, versículo 16. E Deus, ele ratifica que ele derramaria águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a terra que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Só que Deus, ele dá as instruções também de quais pessoas e animais deveriam entrar na arca. Do versículo 18 até o 22. Deus diz que ele estabeleceria uma aliança com ele, com Noé. E entraria na arca dele, na arca do Senhor, apenas a família de Noé. E de tudo que vivia também, de toda a carne, 2 de cada espécie. Macho e fêmea, era para Noé permitir entrar na arca, para os conservar vivos com ele. Então, Deus, ele mostra direitinho como que a vida deveria ser conservada dentro daquela arca. Ele deveria também levar mantimentos para o tempo que eles ficariam dentro da arca, tanto para ele como para os animais. Então Deus, ele dá as instruções de forma bem detalhada para Noé, de como ele poderia se salvar. E nós também precisamos saber que Deus, ele, tanto no tempo de Noé como no nosso tempo, Deus já preparou com instruções claras como nós podemos nos salvar. E na Olimpíada de Seul, os atletas de Cristo enviaram um capelão para anunciar o evangelho para os jogadores que estavam, para os atletas que estavam participando daquela Olimpíada. E o capelão, que era o Alex Dias, que era ex-piloto de Fórmula 1, ele pregou para a seleção brasileira de futebol. Naquela Olimpíada eles foram medalha de prata, perdendo para a Rússia na final por 2-1. E ele testemunhou que pregou sobre esse texto, que iria sair uma arca de salvação e que as pessoas precisavam entrar nessa arca para serem salvas. E essa arca de salvação era Jesus Cristo. E naquela noite um rapaz não conseguiu dormir a noite inteira, chegando até a procurar o Alex durante a noite, pedindo para que ele orasse, para que ele não deixasse de ir naquela arca de salvação, ser salvo por Jesus. E aquele rapaz se chamava Romário. Não sabemos se ele levou isso a sério depois, mas pelo menos naquela noite a palavra de Deus tocou no seu coração, tocou na sua vida, e nós sabemos que a arca de salvação é Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós somos salvos nessa geração. É bem esclarecido para nós como nós podemos ser salvos, apenas por meio de Jesus Cristo. O único nome capaz de salvar o homem é o nome de Jesus. Então, assim como Deus instruiu a Noé, hoje também nós somos instruídos a buscar a salvação. E essa salvação é por meio da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nós devemos procurar a salvação para nós e para a nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós devemos procurar a salvação e anunciar ela, para que mais famílias também possam ser salvas pelo Senhor. E é muito interessante, porque quando nós conseguimos salvar as nossas famílias, salvar a nossa família, nós também abençoamos muitas outras famílias ao nosso redor. Quando a sua família conhece o Deus da salvação e vive debaixo das suas instruções, dos seus mandamentos, nossa família é salva pelo Senhor, porque é promessa dele para nós. É uma aliança de Deus de salvação conosco. E essa bênção de salvação, ela abençoa outras famílias. Mas antes de mais nada,
antes de sair para salvar outras famílias, outras vidas, o meu primeiro trabalho é cuidar da minha família. É priorizar o meu lar. David Wilkerson, que pregou durante muitos anos também em Nova York, para as gangues, em Manhattan, ele realmente conseguiu pregar em muitos daqueles ex-drogados, assassinos, acabaram se convertendo, inclusive o mais famoso era o Nick Cruz, mas infelizmente no final da vida pastoral de David Wilkerson, aconteceu algo muito triste com ele, porque enquanto ele estava salvando outros jovens das drogas, do mundo da violência, o seu próprio filho acabou virando um usuário de drogas. Então, enquanto ele estava ajudando outras famílias, o próprio filho dele acabou sendo a vítima da violência. E ele deu uma pausa na sua missão pastoral para cuidar do seu filho. Então, antes da gente salvar outras famílias, nós precisamos, em primeiro lugar, salvar a nossa família, cuidar da nossa esposa, cuidar dos nossos filhos, dos nossos familiares. E dessa maneira, se nós realmente cuidarmos direitinho do nosso lar, nós também teremos um grande know-how para anunciar o Evangelho para outras famílias, porque a nossa família será um exemplo. Então o texto diz que Noé, durante 100 anos, construiu a arca. Capítulo 5, versículo 32, diz que Noé era da idade de 500 anos, quando o Senhor o chamou para construir a arca. E o texto também do capítulo 7, versículo 11, diz que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então, durante 100 anos, Noé construiu a arca. E realmente, enquanto ele construía a arca, enquanto ele ouvia as instruções de Deus, ele também pregava para a sua geração, pregava para os seus contemporâneos, porque aquela arca ficou famosa no tempo de Noé. E o texto também de 2 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz que durante aqueles 100 anos de pregação, de construção da arca, o texto vai dizer lá: e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Deus usou a vida de Noé para que ele fosse um instrumento de justiça. Enquanto ele construía a arca, ele pregava para a sua geração. E a história de Noé, que é uma história que mostra que Deus julga o mundo, e que Deus, por mais que ele seja um Deus gracioso, ele não aceita a violência, a maldade do ser humano. Ela aponta também para os nossos tempos. Ela aponta também para uma visão escatológica dos últimos dias. Jesus mesmo cita a história de Noé no capítulo 24 de Mateus. O Senhor Jesus, ele anuncia que o tempo que Noé viveu é muito parecido, iria ser muito parecido com os últimos dias. Então, lá no capítulo 24 de Mateus, dos versículos de 37 a 39, o Senhor Jesus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então as pessoas daquele tempo não ouviram a pregação daquele homem justo na sua geração, que era Noé. E veio o dilúvio, e apenas a família de Noé foi salva, e toda aquela geração pereceu. E hoje, nós também temos a oportunidade, mais uma vez, de ver Deus falando com a nossa geração. Como nós vamos sair depois dessa pandemia, depois de tudo que está acontecendo com o Covid-19? Será que nós vamos sair com o coração mais quebrantado? Ou será que assim que tudo isso terminar, apesar que muitos já estão fazendo isso, muitos já estão quebrando totalmente o isolamento social, e comendo, bebendo, e fazendo diversos tipos de coisas, se esquecendo de Deus, se esquecendo que tudo o que acontece no nosso mundo sempre é um sinal que aponta para a vinda e para a volta de Jesus Cristo. Então é importante que nós, como família de Deus, fiquemos vigilantes nesse tempo de pandemia. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É a parábola da figueira que Jesus está pregando aqui no capítulo 24 de Mateus. Então o dilúvio cumpriu a vontade de Deus em preservar uma família e a criação em sua volta. O capítulo 7 de Gênesis mostra que Noé e sua família entraram na arca, e quando Noé tinha 600 anos de idade, as águas do dilúvio inundaram a terra. E apenas a família de Noé, com todos aqueles animais, foram salvos. Então, Deus salvou a família de Noé. E Deus também, ao final de todo o processo do dilúvio, o dilúvio durou 40 dias sobre a terra e cobriu todos os altos montes que havia debaixo do céu naquele tempo. E quando as águas do dilúvio diminuíram, e que Noé soltou o corvo e depois uma pomba, e a pombinha não retornou a ele, e ele chegou são e salvo com sua família, a terra firme, a terra seca. Deus, ele ratificou a sua aliança de graça com Noé. E o capítulo ainda de número 8 diz que Noé levantou um altar ao Senhor e ofereceu ali holocaustos a Deus. E o Senhor aspirou o suave cheiro daquele sacrifício e disse que não tornaria a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então Deus promete que Ele não iria tornar a ferir o ser vivente. E Deus garante por meio de Noé também que a terra continuaria a ter sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então no capítulo 9, Deus chama Noé a seus filhos e diz que ele estabeleceria uma aliança com a família dele e com a sua descendência, e com todos os seres viventes que estavam naquela arca. E a partir do verso 11, Deus diz: estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus dá um sinal também: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Quando nós olhamos para o céu após a chuva, nós podemos ver o que Deus colocou nas nuvens. Diz o Senhor para Noé: porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra.
sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Então Deus faz uma aliança e deixa um sinal que nós por muitas vezes vemos e admiramos a beleza do arco da aliança, do arco-íris. E é interessante e importante para nós lembrarmos isso. Uma aliança tão antiga, mas uma aliança que Deus preserva até hoje, para o bem do ser humano. Então Deus sempre vai fazer uma aliança com famílias. E essas famílias que vão ajudar o Senhor na salvação de outras famílias e do mundo onde eles vivem. Então nós somos chamados por Deus para, em primeiro lugar, salvar a nossa família. E quando a nossa família é salva, ela favorece não somente a nós, e nós que gostamos dos animais domésticos, do cachorro, do gato, das aves, nós temos também uma missão de cuidarmos dos animais que estão à nossa volta. Assim como Noé cuidou e preservou também não só a geração humana, mas a geração dos animais. Então que Deus nos permita, como povo de Deus, continuarmos servindo ao Senhor, sabendo que Deus realmente tem um chamado para nós, para sermos um povo, uma família que obedece ao Senhor na nossa geração. Não importa quanta corrupção exista em nossa volta, o nosso Deus nos chama para andarmos de forma justa e correta no meio dos nossos contemporâneos. Então que Deus possa abençoar a sua família, conceder um excelente domingo para todos nós, para as famílias da nossa igreja aqui de Batovi, para as famílias que nos assistem. E gostaria de fazer então uma última oração com vocês, que a bênção de Deus esteja sobre nós e das nossas famílias. Oremos nesse momento. Pai bendito, Pai de amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre conta, Pai, com a família para trazer salvação aos lares. Obrigado, Senhor, pela história de Noé, porque nós podemos ver que o Senhor realmente sempre demonstra da Tua graça, da Tua aliança de graça com aqueles, Pai, que realmente têm um coração voltado e disposto a andar com o Senhor. Portanto, eu peço que mais uma vez, nós que agora temos uma aliança com o Senhor, por meio de Jesus, que essa aliança venha abençoar as nossas vidas e as nossas famílias. Protege, Pai, os nossos lares. Nos dê salvação no meio dessa pandemia, Senhor. Pai, tenha misericórdia daqueles que já foram atingidos, que já perderam seus entes queridos. Conforta seus corações. Pai, em nome de Jesus nós rogamos, Pai, que esse mal que tem atingido a nossa sociedade possa ser, Pai, eliminado pelo Senhor. Que o Senhor conceda a cura, Pai, para o coronavírus, Pai. Abençoa, Pai, os cientistas, aqueles que estão na linha de frente do cuidado daqueles que estão doentes, os enfermeiros, o pessoal da área médica. Que o Senhor venha abençoar todos eles, Pai, pela sua dedicação em salvar outras pessoas e outras famílias. Cuida, Pai, do Teu povo também. Que o Teu povo continue sendo obediente, Pai, obedecendo esse isolamento social, essa quarentena, e que o Senhor continue, Pai, derramando as Tuas ricas bênçãos sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares e sobre nossa igreja. Pai, concede para nós um domingo abençoado na Tua presença, que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, que o Senhor sempre entra com providência e com graça na história da nossa família, na história da humanidade. E muito obrigado, porque por meio de Jesus nós temos a aliança da salvação, uma aliança eterna que tem salvado a nós e os nossos familiares.
Pai, salva mais famílias, Pai. Que a nossa família também seja um exemplo de testemunho do Evangelho, de testemunho da Tua justiça, Senhor. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que nós agradecemos humildemente, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então Deus abençoe a sua vida, a sua família. O Senhor te conceda um excelente domingo. E às 19 horas nós teremos também online, nas redes sociais. Estaremos postando o nosso culto de celebração, tanto no Facebook como no YouTube. Então que Deus continue abençoando e preservando o seu lar e a sua família. Deus abençoe a todos. Dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está.